Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas em nossa celebração de culto deste sábado à noite aqui na Igreja Luterana de Mafra. Saudamos a todos com as boas-vindas e queremos também abrir o culto mencionando a saudação bíblica de Gálatas no capítulo 4, onde nos diz a palavra do Senhor: porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que significa Pai, Paizinho, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus enviou ao nosso coração, através da fé em Jesus Cristo, o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus Cristo, que nos ajuda, nos capacita a clamar e a chamar Deus como nosso Pai, nosso Paizinho, nosso Papai querido. Nós possamos ao longo deste culto refletir, aprofundar melhor a imagem que temos de Deus, como a Bíblia nos apresenta a Deus como Pai no Novo Testamento, nos Evangelhos, também nas cartas do apóstolo Paulo, e possamos compreender melhor o amor de Deus como nosso Pai. Aqui nos reunimos em nome de Deus que é Pai, Criador, Jesus Cristo, Salvador, do Espírito Santo de Deus, o Consolador e Santificador de nossa vida cristã. Amém. O missionário vai nos ajudar conduzindo os hinos neste culto e vai anunciar também o primeiro hino comunitário. Missionário Adilson. Boa noite a todos. Cantemos e louvemos o Senhor. Primeiro hino, número 8, Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, a nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. Quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, força e na esperança e na coragem de lutar. Quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, força e na esperança e na coragem de lutar. Os nossos cultos a cada final de semana, tanto aqui na Igreja de Mafra, nos sábados à noite, como também na Igreja de Rio Negro, nos domingos pela manhã, têm sido filmados e compartilhados no YouTube. Ainda hoje de manhã recebi um telefonema de um irmão na fé lá do Paraguai, dizendo que tem acompanhado os cultos, a transmissão dos cultos. Uma amiga nossa compartilhou há poucos dias que ela manda para uma parente dela na Alemanha, informando também dos cultos que aqui são gravados e transmitidos, tanto em Rio Negro como em Mafra. Então nós temos pessoas nos acompanhando em lugares que a gente nem imagina que possam estar nos acompanhando. Então a nossa saudação também a você, amigo, amiga que nos acompanha na transmissão de culto aí, né, postado no canal no YouTube. Que Deus abençoe também a tua vida, a tua família, possa acompanhar essa celebração de culto, também rendendo louvor, gratidão, adorando ao nosso Deus. Amém. Os avisos comunitários serão compartilhados
em nome da diretoria, pelo Camilo, que traz os avisos para a comunidade. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Os avisos: quarta-feira, coral às 19h30, como de costume. Na sexta-feira ainda temos o estudo bíblico às 19h30, né? E quem quiser ainda será bem-vindo ali às 19h30 no salão da comunidade aqui embaixo. Estão convidados também. O nosso próximo culto é sábado, dia 28, às 19h. As ofertas à bolsa hoje é nacional, vai para o Fundo para a Educação Contínua. E ainda queria falar que ainda temos, já chegou, aliás, Castelo Forte Orando em Família, e é o preço reduzido esse ano, né? E é para acabar mesmo tudo, porque esse ano está R$20 cada um, ou Castelo Forte ou Orando em Família. Então, quem quiser, se dispor, já quiser, pode chegar até na secretaria na frente. R$20 cada. E ainda dispomos de blocos da ação comunitária para venda ao preço de R$3 cada bilhete. São 20 bilhetes, fazendo um total de R$60. Então, vamos fazer uma forcinha e levar pelo menos mais um. Fazer faltar hoje, a gente só tem uma dúzia de blocos ali. Então, se cada um levar um, ainda vai faltar bloco ali. Aí é certo. Porque daqui a 20 dias, 21 dias por aí vai correr. Então, dia 12 de dezembro vai correr. Então, a gente quer vender. E também a gente pede que quem já levou, que traga o canhoto, com a respectiva venda, óbvio, né? Para nós poder destacar, para poder fazer o sorteio no dia 12 aqui, tá bom? Então a gente pede que no próximo culto, quanto antes, já o pai pode ir trazendo ali pra gente. E seria isso aí. Obrigado. Ok, obrigado, Camilo. Nós estamos marcando, convidando, motivando quem quiser participar do curso de teologia. Está marcado o recomeço para final de fevereiro do ano que vem. Vai começar todas as etapas normais como tinha sido planejado para este ano. Então há um grupo de pessoas que já se inscreveram para esse curso esse ano. Fizemos só a primeira etapa em final de fevereiro. Aí dia 15 de março encerrou tudo. Então vamos retomar com os professores da Faculdade de Luterano de Teologia lá de São Bento. Então quem gostaria de fazer o curso, R$70 por mês a mensalidade, que nós repassamos lá para a Faculdade de Teologia, cada pessoa inscrita, uma etapa por mês, um sábado por mês, então, cada etapa desse curso. Vale a pena, é um curso de muita qualidade e um bom aprendizado, né, para todos que queiram aprender mais na área da Bíblia, da teologia, inclusive de compreender o tempo que nós vivemos e os desafios do nosso tempo. Ok? Também nós marcamos para Rio Negro uma reunião, um encontro próximo sábado, 3 da tarde, para pessoas que têm se integrado em nossa comunidade, em nossa paróquia. Faremos um encontro de 3 da tarde até as 4h30. E a gente está procurando avisar principalmente pessoas que se inscreveram nesses últimos 2 anos na nossa igreja. Aqueles que casaram nos últimos 2 anos, aqueles que se inscreveram oficialmente como membros da nossa igreja, ou pessoas que queiram conhecer melhor as propostas da nossa igreja, a identidade, a missão, os grupos, os ministérios que a igreja oferece. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda lá em Rio Negro, na igreja, próximo sábado, das 3 da tarde até as 4h30. Ok? Se alguém puder participar, vale a pena participar. De preferência, confirme a sua participação telefonando para a secretaria da igreja, na parte da tarde, 3642-1654, que a gente possa se organizar melhor para receber o grupo lá na igreja, ou decidindo se vão fazer na igreja ou no salão lá de Rio Negro. Ok? E a turma da OASE, estou vendo algumas por aqui, estamos marcando uma celebração de culto, de encerramento do ano, dos 3 grupos de OASE, também das amigas que queiram participar, para o dia 1º de dezembro, lá na igreja de Rio Negro. Convidamos o grupo de Itaiópolis, o grupo de Mafra, o grupo de Rio Negro, as amigas de vocês também que queiram participar. Vamos celebrar um culto com Santa Ceia, no dia 1º de dezembro, 3 da tarde, lá na igreja de Rio Negro. O convite está aberto para todos que queiram participar. Era isso então, pessoal, em termos de avisos, de comunicados. Queremos ter um momento de oração, de nossa confissão de pecados. Oremos. Deus e Pai, a Tua palavra nos diz que nós somos criados à Tua imagem e semelhança.
para viver como teus filhos e filhas amados. Mas o pecado, Senhor, nos afasta de Ti, o pecado também nos afasta uns dos outros. Queremos reconhecer quantas vezes, Senhor, nós nos distanciamos da comunhão contigo, do Teu propósito para a nossa vida, também da comunhão com os nossos irmãos e irmãs, ou mesmo nossos semelhantes. E assim queremos com humildade, Senhor, reconhecer da nossa vaidade, arrogância, da nossa tentativa sempre de novo de emitir juízo sobre as pessoas, ao invés de compartilhar graça e misericórdia. Por isso oramos, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque Tu morreste naquela cruz, entregou o Teu corpo e Teu sangue para perdão de todos os nossos pecados, também todos os nossos sentimentos de angústia e de culpa. E queremos pedir, Senhor, restaura em nossa mente e nosso coração a certeza do Teu amor para conosco, do Teu perdão, que nos é oferecido através de Jesus, para que possamos viver com alegria, como Teus filhos e filhas amados, que buscam e vivem nos Teus caminhos. Assim oramos, Senhor, agradecendo pela Tua misericórdia e graça. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Missionário Adilson, o próximo hino. Nós vamos cantar 2 hinos agora, em seguida, 638, depois 590. Nunca
será o coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou. Quando para ter remido, o culpado se encarnou. Derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Pois em vida e no futuro já podemos avançar. Queremos ter um momento das duas leituras bíblicas. Podem chegar à frente, então, os que estarão nos ajudando. Camila e a Cleo estarão nos ajudando com as leituras. Quem puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé durante a leitura da palavra do Senhor. Primeiro texto de leitura, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 até o 17. Romanos 8, versículo 12. A 17. Romanos 8, 12 a 17. Passo a ler. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até. Bem, obrigado. Leitura do Evangelho, Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Segunda leitura, Mateus 3, 13 a 17. Passo a ler. O batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você. E é você que me vem batizar? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Até aqui. Ok, obrigado. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, complementando essas duas leituras. João capítulo 1, versículo 12: Todos quantos receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E o Verbo de Deus, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. Bem-aventurados todos aqueles que ouvem esta mensagem de salvação, de oferta de adoção, e creem nestas palavras: Tu és o meu Filho amado, Tu és minha filha amada. Na Tua existência eu me alegro, eu me comprazo. Que possamos crer e confiar
neste sim de Deus, nesta paternidade de Deus em nosso favor. Amém. A comunidade pode assentar-se. Vamos ter um hino antes da prédica, antes da mensagem deste culto. Vamos cantar o próximo hino. Deus é meu amparo. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não passará. Não, não passará. Não passará. Ouvimos há pouco da leitura de Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17. Lá no 14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual podemos clamar a Deus dizendo: Abba, Pai, Paizinho, Papai. O tema da orfandade e do sentimento de orfandade é um tema muito mais atual do que nós possamos imaginar. Imaginem vocês que no Brasil hoje, mais de 30% das crianças, adolescentes e jovens não tem o nome de um pai na sua certidão de nascimento. Mais de 30%. Você tem o nome de um pai na tua certidão de nascimento? Nós temos esse privilégio, muitos não têm. E se for descontar ainda aqueles que têm o nome de um pai na sua certidão de nascimento, mas este pai é um pai que saiu fora do seu compromisso de pai, que não assume o seu compromisso de pai, o seu amor de pai, então a conta fica pior ainda. Por isso, um dos psicólogos da atualidade, psicólogo e jornalista argentino. A Argentina não tem apenas bons jogadores de futebol, tem também alguns ótimos professores e psicólogos também. E esse psicólogo e jornalista argentino, Sérgio Sinai, escreveu o livro com o título A Sociedade dos Filhos Órfãos. A Sociedade dos Filhos Órfãos de Pais Vivos. E esta é uma realidade. E nesse livro, então, ele vai compartilhar o diagnóstico, a análise da crescente população de filhos e filhas órfãos de pais vivos, de pais que não assumem o seu compromisso de ser pai, que não assumem a sua missão de paternidade, pais que não demonstram amor e cuidado para com os seus filhos, pais que não têm responsabilidade sequer com a sobrevivência,
quanto mais com o afeto para com os seus filhos. Um outro livro que eu estive pesquisando fala sobre a criança terceirizada. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade onde pais e mães estão terceirizando o amor, o cuidado e a educação dos seus filhos. Isso vai ter consequências, e tem tido. Está comprovado em muitas estatísticas, em vários países do mundo, que aqueles filhos e filhas que não conseguem superar o seu trauma de orfandade afetiva, facilmente caem nas drogas, caem na prostituição, na sexualidade irresponsável, facilmente caem na violência e na marginalidade. Portanto, a pergunta é como nós temos lidado com estas situações, em que medida também avós têm lutado para suprir esta necessidade da orfandade afetiva dos nossos netos, netas, das nossas crianças, tios, avós, padrinhos, madrinhas, em que medida tem levado essa missão a sério. Portanto, há uma crise tremenda de paternidade em nossa sociedade. Isso acaba gerando muita confusão e muita dor na construção da personalidade e da identidade das novas gerações. Pois bem, órfãos existiram a vida inteira nas sociedades humanas. Também o Antigo Testamento fala de que o povo de Deus deveria ter especial cuidado para com os órfãos, as viúvas, os doentes, os enfermos, para com os pobres, os carentes e também para com os estrangeiros que habitassem na sua terra. Essas 5 categorias são muito apontadas e exortadas para que o povo de Deus cuide bem dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos enfermos, das pessoas carentes materialmente, das pessoas também em toda e qualquer situação de sofrimento material, espiritual ou mesmo psicológico. Os pais são influenciadores, são os primeiros professores da criança, é o seu pai e a sua mãe, quem sabe os seus avós, porque muitas crianças hoje também são criadas pelos seus avós e cuidam dos seus netos a dia em função de que o pai e a mãe jovens têm que trabalhar e não dispõem do mesmo tempo. O mesmo não há situações de escolas que tenham uma jornada dupla, de acompanhamento das crianças. Portanto, nós, pais e mães, somos muito encarregados de ter uma boa influência amorosa, educadora, afetiva, de segurança para o crescimento emocional, o crescimento com saúde das nossas crianças, adolescentes e jovens. Pois bem, as pessoas que não tiveram figura de pai, ou que ficaram órfãos ainda na sua infância. Eu tenho amigos, colegas, que ficaram órfãos de pai, que o pai veio a falecer quando tinham 6 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E muitas vezes aquela mãe ficou viúva a vida inteira e tiveram pouca referência da figura paterna, do amor e cuidado de pai. Também tenho ouvido desabafos daqueles que compartilham com relação a um pai ausente, um pai vivo, mas um pai ausente, que pouco interage com a criança, pouco afeto, pouca comunicação, pouco tempo de qualidade para com o seu filho, a sua filha, criança, adolescente ou jovem. Também já ouvi muitos desabafos daqueles que tiveram um pai muito autoritário, muito severo, muito exigente, muita cobrança e pouco afeto, muita cobrança e pouco diálogo. Também aqueles que se lamentam de um pai omisso, pai que deixa fazer tudo o que quer, tudo solto, tudo livre, tudo à vontade, e lá pelas tantas, também aquele jovem acaba vivendo a adolescência dele até os 55 anos de idade. Também tem aqueles que reclamam também de um pai que é muito metódico, muito organizado
e que exige que o seu padrão mental e de organização seja copiado e imitado por todos à sua volta. Mas tem aqueles que compartilham, que tiveram um pai amigo, um pai afetivo, um pai provedor, um pai responsável para com o sustento e o bem-estar de sua família, e expressam muita gratidão por isto. Mas também tem aqueles filhos e filhas que tiveram tudo isto e não expressam gratidão para com seus pais. E como nós vivemos numa sociedade marcada pela insatisfação, então parece que nunca chega, nunca está bom, sempre está faltando alguma coisa no provimento das necessidades da nova geração. Qual a imagem que nos é trazida na Bíblia da figura de pai? Que imagem é compartilhada conosco na Bíblia da figura paterna? Há diferença entre a figura de pai no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Há uma grande diferença. Pois bem, certa vez, um pai judeu caminhando pelas ruas lá da moderna cidade de Jerusalém, na atualidade, era seguido por 3 crianças, uma escadinha, maiorzinha, média e a pequenininha talvez uns 4 anos de idade. O professor que compartilha essa história diz que lá estavam caminhando aquele pai, as crianças atrás do pai, o pai num passo de adulto, as crianças tentando acompanhar o passo do adulto, numa rua movimentada, e lá pelas tantas a pequenininha foi ficando para trás, as perninhas pequenininhas tentando acompanhar o ritmo dos irmãos maiores e do próprio pai que ia à frente. E quando ela viu que ele ia ficar perdida no meio daquele povo ali, ela começou a gritar: Abba, 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 paizinho, papai. E o pai então virou-se para trás e percebeu que ela estava assustada, insegura, com medo de ficar perdida no meio daquele povo. Foi ao encontro dela, a abraçou, a pegou no colo, e a partir dali teve um cuidado maior no acompanhar aquela filha pequena. Pois bem, Abba chamou a criança no hebraico. Ele a reencontrou, estendeu a mão, a segurou no colo e passou a caminhar no passo da criança. E assim a criança caminhou com segurança, protegida, guardada, conduzida pela mão do pai, do Abba. Segurou firmemente a mão da filhinha, foram descendo a rampa, ele com todo cuidado. Quando ele parou numa rua movimentada, ela começou a arriscar caminhar pelo meio-fio, ele a trouxe de volta para protegê-la, segura na calçada. Quando o semáforo abriu, ele a guiou juntamente com suas irmãs, atravessando a rua. No meio da rua, ele abaixou-se, a tomou nos braços, no colo e continuou a jornada. Assim é a nossa caminhada pela vida, no meio de uma multidão. Às vezes nos sentimos perdidos, no meio de uma multidão, às vezes nos sentimos solitários, no meio de muita gente, às vezes nos sentimos abandonados. A quem clamamos? Abba, Pai, Paizinho, Deus Pai, segura a minha mão, me ajuda a atravessar a rua, me pega no colo, porque minhas pernas estão fracas, não estou conseguindo caminhar sozinho. Nós também, tal qual aquela criança, passamos por pedaços em nossa vida, em que nós precisamos ser carregados no colo de Deus o Pai, no colo de Deus Papai. A Bíblia comenta no Novo Testamento que muitas vezes Jesus se referia a Deus como Pai. Enquanto esteve no seu ministério aqui na terra, Jesus chamou Deus de Pai mais de 200 vezes. É registrado nos Evangelhos.
Em suas primeiras palavras registradas na Bíblia, o adolescente Jesus, que ficara lá no templo de Jerusalém, quando Maria, sua mãe, o reencontra, e o seu pai adotivo José o reencontram, e recriminam ele, por quê? Exortam, por quê, filho? Você ficou aqui para trás, não nos acompanhou. Ele diz, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Meu pai estava no templo, na casa de Deus, na casa de seu pai. As últimas palavras de Jesus crucificado, minutos antes de sua morte, uma das principais frases de Jesus é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos me entrego totalmente, entrego a minha morte em tuas mãos. O Evangelho de João repete a expressão de Jesus, chamando a Deus como Pai, 156 vezes. No Evangelho de João é citado Deus como Pai, e algumas dessas vezes como Abba, Papai. Portanto, Jesus, quando foi perguntado para os seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus os ensinou a oração modelo, que começa assim: Pai nosso que estás nos céus. Portanto, o nome de Deus preferencial para Jesus e no ministério de Jesus é o nome Pai, Deus Pai, Deus Abba, Deus Pai de amor. Portanto, mais do que nunca nós precisamos aprender que através da fé em Jesus, o Espírito de Jesus em nossos corações quer nos ensinar a conversar com Deus em oração, como sendo o nosso papai, o nosso Pai de amor. Abba era uma palavra comum, mas era usada basicamente só dentro das famílias, na conversa e relacionamento entre pais e filhos, onde a criança chamava o pai de Abba, papai, como a gente também ensina as crianças, pai, papai, paizinho. Mas jamais era usada essa expressão no Antigo Testamento para se referir a Deus, com essa palavra afetiva de pai, paizinho. Portanto, há uma mudança significativa na maneira como Jesus ensina os seus discípulos a orarem e a buscarem a Deus como um Pai de amor. Na oração do Pai Nosso, nas orações de Jesus, nos momentos em que Jesus se retirava sozinho para orar, ele dizia: vou orar a Deus o Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos muito a aprender com relação à maneira como nos aproximamos de Jesus em oração e as resgatar em nosso relacionamento com Deus e também com os nossos familiares, a afetividade simbolizada nesta palavra. Jesus ensinou a principal oração dizendo: quando orardes, direis: Pai nosso que está nos céus. A palavra Abba é palavra afetiva de um filho ou de uma filha, de uma criança para com seu pai, para com a sua mãe. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8 que agora nós não temos mais espírito de escravos, mas nós fomos libertos e fomos abraçados pelo amor de Deus, e agora, como filhas e filhos adotadas pelo amor de Deus, podemos expressar carinhosamente a expressão Abba. Também o apóstolo João fala em João 1,12, como acabamos de citar nas leituras bíblicas, que agora, pela fé em Cristo, pela vinda do Verbo de Deus, do Cristo, o Messias de Deus, então nós temos a liberdade de chamar a Deus como o nosso Pai de amor.
Agora somos filhos. Todos quantos receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Somos convidados a nos aproximar de Deus de uma maneira confiante, crendo e confiando no amor que Deus tem para conosco. Abba, Pai, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho Jesus ao nosso coração, e esse Espírito nos permite clamar Abba, Pai. O autor Brennan Manning, no seu livro O Anseio Furioso de Deus, afirma que Jesus está dizendo que devemos nos dirigir ao Deus infinito, transcendente e todo-poderoso, com a intimidade, a familiaridade, a confiança inabalável que um bebê experimenta sentado no colo de seu pai quando diz papai, ou de sua mãe quando diz mamãe. Portanto, Jesus nos ensina um novo jeito de nos relacionarmos com Deus e nos apropriarmos desta liberdade, desse amor, desta adoção que Deus quer fazer para conosco. Ainda há poucos dias conversava com um jovem que compartilhava o seu sentimento de culpa. Sentimento de culpa com relação à sua mãe. Aquilo que não foi a contento no relacionamento com a sua mãe. Sentimento de culpa que ele carrega até hoje. Sentimento de culpa com relação aos desencontros que teve com o seu pai, que na visão dele era um pai exigente demais. Sentimento de culpa com relação a pessoas amigas que frustraram a sua confiança. Sentimento de culpa com aquilo que não deu certo no seu trabalho, na sua profissão, com aquilo que não deu certo no seu casamento. Culpa, 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 culpa. E eu dizia para esse homem, jovem, olha, você tem duas opções. Ou você continua escravizado e carregando todos os teus sentimentos de culpa, do que poderia ter feito, o que não fez, o que sabe teria sido melhor ou que foi pior, porque o teu passado você não pode mudar. Você pode mudar o teu presente e o teu futuro. Portanto, todo e qualquer sentimento de culpa, seja qual for, entrega nas mãos de Jesus. Entrega diante do crucificado. Porque Jesus morreu na cruz, entregou o corpo, a vida, o sangue dele, para perdão de todos os teus pecados e para te libertar de toda a culpa. Ou você aceita o pagamento que Jesus fez e se liberta do peso da culpa, ou você vai continuar carregando o peso da culpa e vai continuar tentando você mesmo pagar pelas tuas culpas, pelos teus pecados, pelas coisas que deram errado na tua vida. Isso vale para a minha vida, isso vale para a tua vida. Eu não posso mudar aquilo que houve de errado na minha história de vida. Eu não posso condenar o meu pai ou a minha mãe por aquilo que eles erraram comigo. Eles tentaram fazer o melhor dentro daquilo que eles experimentaram, do que foi a educação deles e a formação deles, de 4ª série primária, e conviver numa família com uma montoeira de irmãos. Minha mãe era em 12 irmãos, 6 rapazes e 6 moças naquela época. 12. Vai cuidar de 12 filhos para ver o que é bom para 12. Ou nós agimos e revisamos e revisitamos a nossa história de vida com um coração de misericórdia
misericórdia, tendo um coração compreensivo com a miséria dos erros e desacertos também de nossos pais, nossos irmãos mais velhos. Então nós vamos viver brigando com a nossa história o tempo todo em conflito com nossa história de vida e com nossas culpas. A opção é nossa. Eu sou muito grato a Deus por todo amor, educação, apoio, afeto que eu recebi ao longo da minha história de vida, tanto do meu pai como da minha mãe, que mesmo com pouco estudo, fizeram o seu melhor por nós. Eu peço a Deus que sempre me dê paz também com relação à minha missão de pai, minha paternidade, que nós somos humanos, nós sempre erramos, e só nos apercebemos às vezes, anos depois, onde erramos, mas que Deus em sua misericórdia e graça, perdoe ali onde eu tenho errado, na minha missão de ser pai, quem sabe agora nos últimos anos na minha missão de ser avô, que está sempre aprendendo e procurando fazer o melhor, mas nem sempre faz o melhor. Portanto, se nós tivermos um coração marcado pelo amor do Abba, do Paizinho de Deus, Deus o Pai, que nos perdoa, nos abraça, nos acolhe, nos recolhe no seu colo, com seu afeto, seu amor, seu carinho, então nós somos restaurados em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, para podermos agora agir com mais afeto, com mais misericórdia, com a nossa própria história de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a orfandade espiritual e emocional às vezes nos escraviza e nos oprime por muitos anos, porque nós não enxergamos os remédios, a cura que Deus nos oferece. Quando nós somos curados e restaurados pelo amor e a misericórdia de Deus, nós somos libertos para construir relacionamentos mais íntimos e mais saudáveis com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos e irmãs na fé. Nós passamos a nos preocupar mais em ter amizades duradouras e não amizades descartáveis, que é o que acontece muito hoje em dia. A ter mais palavras de encorajamento, de consolo, de ouvir mais aqueles que estão numa situação de sofrimento, a nos empenhar pelo bem-estar dos nossos filhos, netos, amigos, colegas, a desenvolver interesse emocional para com as pessoas que têm passado por grande sofrimento, a enxergar a vida e a nossa história com mais compaixão para conosco mesmos, crendo e confiando que o amor de Deus para conosco é muito maior do que o nosso merecimento. Assim que nós possamos sair deste culto, buscando mais o amor, a misericórdia, o abraço, o afeto de Deus Abba, Deus Pai, Deus Paizinho. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o coração do Pai, o amor de Deus o Pai, senão através de Jesus, através do amor de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para conhecermos melhor o amor de Deus o Pai, o caminho é o amor do crucificado. É o único e melhor caminho que Deus coloca à nossa disposição. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pelo Teu amor para conosco, Senhor, que possamos ouvir esta mensagem de amor, mais de 200 versículos do Novo Testamento, dos Evangelhos, que reafirmam o Teu amor como Deus, o Pai. Lembremos, ó Deus, que Tu nos amou de tal maneira que entregaste Teu Filho Jesus naquela cruz para perdão de todos os nossos pecados e para a nossa salvação, para a nossa adoção como
como membros da tua família, família do amor do Pai, através da fé em Jesus. Que possamos acolher o teu amor, Senhor, o teu perdão, a tua salvação em nossa mente, em nossos corações e nossa alma. E que, banhados pelo teu amor e a tua misericórdia, Senhor, sejamos sarados, purificados, curados, restaurados. E assim, Jesus, nos abastece com o teu amor, para que possamos olhar para a nossa história de vida com mais generosidade, com menos culpa, com o teu olhar de misericórdia, não com o olhar de juízo. Sejamos libertos, livres, para viver novas experiências de relacionamentos marcados pelo amor. Também nossa história de família, de comunidade, também nossa história como profissionais. Guarda-nos, Senhor, restaura o nosso coração, que assim, abastecidos pelo teu amor, sejamos capacitados para construir mais relacionamentos marcados pelo amor ao nosso redor. Tem compaixão, Senhor, de tantas crianças, também em nosso país, que não tem pai, que não tem sequer o nome de um pai numa certidão de nascimento, ou que tem um pai ausente, que abandonou esta criança afetivamente. Que tu, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, trate, cure, restaure, compense com outras pessoas que dedicam do seu amor a essas crianças, para que possam crescer com mais saúde emocional. Assim oramos e intercedemos por todas as nossas famílias, que tu, Deus o Pai, esteja cuidando de todas as nossas famílias, dos doentes, das viúvas, das pessoas órfãos, das pessoas que carecem de maior amor e cuidado também entre nós. Obrigado, Jesus, porque tu nos ensinou a chamar a Deus de Paizinho, Papai, Pai de amor. Que possamos cada vez mais aprender contigo a compreender esse Deus que é Pai de amor. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino missionário. Enquanto cantamos o próximo hino, vamos ter também o nosso momento de oferta, de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da nossa igreja. Então, está bem aqui à frente, nos bancos aqui na frente, na cestinha das ofertas. As pessoas podem trazer à frente, então, que Deus abençoe os ofertantes e também a aplicação, o uso das ofertas. Amém. Hino 626, conta as bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados julga todo vão, contas muitas bênçãos conta cada vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, há de ver surpresa
obrigado, missionário Adilson, pela condução dos hinos. Estamos hoje no último domingo do ano eclesiástico. O ano eclesiástico é diferente do nosso ano aí do calendário. E já no próximo final de semana será o primeiro final de semana do tempo de Advento, preparação para o Natal, de lembrar da volta de Cristo, de lembrar do nascimento de Cristo. Então nós estamos já no próximo final de semana entrando no primeiro final de Advento. E alguém perguntou, e o pinheirinho, quando é que vai ser colocado? Vai ser colocado para o primeiro domingo de Advento. Pelo menos lá em Rio Negro foi combinado isso. Já tem uma equipe encarregada de montar o pinheirinho, então, para o próximo final de semana. E vamos celebrar, então, agora faltando basicamente um mês para a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido para ficarmos de pé para um momento de oração, de intercessão. E logo em seguida a oração do Pai Nosso e a bênção de envio. Oremos. Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, que ao longo desta jornada também de ano eclesiástico do calendário da igreja, que se encerra nesse final de semana, a tua bênção e o teu cuidado também tem nos acompanhado como igreja. Também tu, ó Deus, tem usado a tua misericórdia. Podemos confessar, como o profeta Samuel, até aqui o Deus eterno nos ajudou. Queremos pedir, Senhor, que tu continue nos amparando, nos protegendo, também em meio a essa pandemia que tem feito tantas vítimas em tantos países do mundo, também no Brasil, também em nossas cidades. Proteja, Senhor, as nossas famílias, proteja a nossa saúde, nossa, dos nossos amados, das famílias da cidade de Rio Negro, de Mafra, dos nossos municípios. Proteja, guarde livre de todo mal. Proteja e abençoe também os profissionais da área da saúde, que correm risco também de saúde a cada dia, trabalhando nos hospitais, nas clínicas, ou mesmo nos postos de saúde. Os guarde, Senhor, os proteja e os livre de todo mal. Assim oramos, pedindo o renovar da tua misericórdia, do teu cuidado, da tua bênção, também em nosso país. E assim possamos, Senhor, cada vez mais render graças ao teu nome, pedir e agradecer por todas as bênçãos que tens concedido a nós e aos nossos familiares. Renova a tua bênção, Senhor, e o teu cuidado na vida dos casais. Renova o amor e o cuidado entre marido e esposa, entre esposa e marido. Renova a sabedoria e o discernimento que vem de ti, na educação dos filhos, dos alunos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Renova, Senhor, o teu cuidado e proteção a nós em meio aos perigos do dia a dia da vida, também os perigos das estradas. Renova a tua bênção, a tua presença, Espírito Santo de Deus, nas igrejas, nas comunidades de fé, católicas, evangélicas, ortodoxas, que ali cada vez mais as pessoas compreendam o teu amor, Deus Pai, e vivam a partir da tua graça. Renova, Senhor, a tua bênção e o teu cuidado sobre os rumos do nosso país, também as eleições em cidades que ainda vão acontecer. As pessoas tenham sabedoria de escolher pessoas com responsabilidade, com ética, com integridade, de construir uma vida melhor para as suas cidades. Assim colocamos, Senhor, aos teus cuidados tudo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou através da oração do Pai de amor, do Pai Nosso. Oramos em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Pai de amor, te conduza nos seus caminhos. Que Ele nos livre de todo mal e perigo. Que Ele nos dê um coração grato para com todas as bênçãos que nos tem concedido. Que Deus nos abençoe na nova semana que começa amanhã. E que possamos com alegria compartilhar da nossa fé, do Pai do amor, do Abba que és tu, Senhor. Assim oramos e entregamos em teus cuidados, em tuas mãos, também a nova semana que vai começar amanhã. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e cuidado para conosco. Amém. Vamos todos com a paz de Cristo e sirvamos ao Senhor com alegria
e com perseverança. Amém. Uma boa noite para todos, não vou lá dar tchau, então vocês vão ter que passar álcool 3 vezes antes de sair da igreja. Uma antes do tchau, uma na entrada, uma antes do tchau e uma depois do tchau. Uma boa noite para todos. Até mais.